Eu sou o Gabriel Amaral e esse aqui é um daqueles vídeos de início de Campeonato Brasileiro, mas que com certeza vão balizar ao longo de quase que o ano inteiro as minhas análises aqui de Brasileirão. E eu já começo aqui agradecendo e muito ao seguidor Paulo Loures, que me mandou uma planilha para eu fazer uma classificação planejada do Campeonato Brasileiro. Você não sabe o que é classificação planejada, não sabe quem é o Paulo Loures. Eu prometo que vou explicar uma dessas logo depois da minha introdução aqui. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Se você não acompanha o meu trabalho, considere se inscrever aqui embaixo no Raiz Tricolor. A gente traz muito conteúdo sobre Fluminense aqui também, mas se você de repente torce para algum outro time, pode ficar tranquilo também que a gente aqui trata do futebol brasileiro como um todo, obviamente torcendo Fluminense, tem a camisa do Fluminense aqui atrás, fala, e do Fortaleza? É porque a estreia no Campeonato Brasileiro é contra o Fortaleza. E aí, enquanto você deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo, eu vou botar aí na tela o que é a tal da tabela projetada, ou o que é a tal da análise por setores, né? Isso daí, novamente, agradeço ao Paulo Loures, né, que fez essa tabelinha. E o que consiste aqui o que ele fez, tá? É um planejamento inicial do Fluminense no ano. A estreia do Fluminense é contra o Fortaleza. O Fluminense pode, por exemplo, chegar aqui, ó. Para chegar na Libertadores, o Fluminense precisa, no geral, de 61 pontos. Vou focar aqui entre... nos últimos 5 anos, com 61 pontos você chega na Libertadores, com 77 você é campeão, com 55 você está na pré-Libertadores, com 46 você fica na zona da agrião ali da Sul-Americana e com 43 para baixo você é rebaixado. Então o que o Paulo aqui ele fez para mim, né? Ele fez uma tabela onde eu posso planejar o campeonato do Fluminense inteiro e durante o campeonato eu ia avaliando do tipo assim, perdemos ponto bobo aqui, vamos ter que ganhar ponto mais difícil depois. E avaliando o desempenho do Fluminense. Eu vou fazer aqui um campeonato, um planejamento não para título. Vou fazer para Libertadores. Gabriel, por que Libertadores? Primeiro, porque eu acho que o nosso ano é para Libertadores, galera. Desculpa te decepcionar aí se você está pensando em título, mas eu não inicio esse Brasileirão pensando e tal em conquistar o Campeonato Brasileiro. Quero, mas não acho que é esse o modo que o Fluminense vai para esse Brasileirão, não. Se for, e aí, qual que é a graça da brincadeira? É que se o Fluminense for para ser campeão, um planejamento de Libertadores a gente vai saber que está acima. E um planejamento de pré-Libertadores, resultados de pré-Libertadores, de rebaixamento, a gente vai ver que está abaixo. No meio do campeonato a gente pode ir atualizando conforme for, beleza? Então vamos lá, tá? Eu vou marcar aqui esses resultados de planejamento inicial pra gente chegar aos 58, 61 pontos, tá? Em torno disso. E à medida que forem passando as rodadas, não vou fazer em toda a rodada, até porque não dá tempo, né? Mas eu vou atualizando os resultados e esse planejamento revisado é para quando a gente vai chegando mais para perto da final do Campeonato Brasileiro, né? Como ele explica aqui, né? A coluna de simulações ao longo da temporada. Então, eu posso utilizar para fazer só uma simulação de um recorte, de alguma coisa. Vamos lá, tá? Um time que quer ir para Libertadores, esse time empata com Fortaleza, fora de casa. Fortaleza não vem bem, inclusive, né? Mas esse time, ele ganha do Red Bull Bragantino e do Santos em casa. Ele perde pro Corinthians, fora de casa. Ele ganha do Vitória em casa. Essa reta já mostrou uma coisa aqui pra mim de cara, tá? Ainda tem um Fluminense Sport aqui e um Fluminense Vasco aqui, que é um clássico, e um Fluminense Ceará. Por que eu tô fazendo isso? Porque simplesmente até o Mundial, o Fluminense tem que ganhar todos os seus jogos em casa. O mais permitido, entre muitas aspas aqui, de não ganhar é empatar com o Vasco. Por que empatar com o Vasco? Porque é um clássico, as coisas se equilibram. Permitido entre muitas aspas, porque obviamente é o que a gente mais quer ganhar. Então já vou marcar aqui, porque pegar Red Bull, Santos, Vitória, Sport, Vasco e Ceará, pra mim, se a gente acrescentar aqui o Juventude e o Mirassol, são os times que começam com a perspectiva mais baixa dentro do Campeonato Brasileiro, pra mim, tá? Santos, Red Bull Bragantino, Vitória, Sport, Vasco e Ceará, além de Juventude e de
Mirassol. Acho que são esses aqui, pelo menos, os que têm a perspectiva. Então, assim, a gente tem... Repetindo aqui, porque o meu microfone acabou dando um probleminha. A gente tem um início de campeonato onde é crucial vencer em casa. E isso porque a gente vai estar... O microfone deu problema 2 vezes, mas vamos lá. Início do Campeonato Brasileiro é crucial vencer em casa, mesmo tendo jogos de Sul-Americana no meio de semana de Copa do Brasil. Aqui, eu acho que vai ser o primeiro recorte pra galera que ainda não entendeu a brincadeira. Porque se o cara ficar puto porque eu botei derrota pro Botafogo no Engenhão, você não é tricolor, como é que você bota pra perder? E aí é porque o cara não entendeu ainda que não é o que eu quero. O que eu quero é que o Fluminense vença tudo, pô. É o que o Fluminense precisa fazer. Na pior das hipóteses, para ir para Libertadores. E eu acho que dá para ir para Libertadores perdendo pro Botafogo fora de casa. É essa a conta, entendeu? Pode ser que você ache que é muito mais perdível pro Santos. O Neymar vai destruir e tal, e você bota derrota contra o Santos também. E bota vitória contra o Botafogo. É só a conta básica que eu tô fazendo, ok? E o nosso desempenho no Engenhão, né? Não preciso falar nada. Atlético Mineiro fora... Pra mim também cabe uma derrota. O Juventude fora, ainda mais nesse início de Brasileirão, viagem pra Caxias e tal. Acho que cabe um empate fora de casa. E o Internacional fora, acho que passa como uma derrota. A gente chegaria no Super Mundial com 20 pontos em 12 rodadas. Se eu abrir aqui a tabela, dos últimos 2 campeonatos brasileiros, eu vou ver aqui, após a rodada 12, no Brasileirão do ano passado, meu Deus, a gente tinha 6 pontos. Quem tinha 20 pontos estava em 7º, que é mais ou menos a posição para ir para Libertadores, está na briga, beleza, estava 4 pontos do líder, estava 10 pontos da zona de abaixamento. Acho que todo mundo assinava chegar em 7º aqui no Mundial, só para saber aqui, coloca aqui no chat se você assinaria isso. E 2023 era praticamente a mesma pontuação que a gente já tinha, 21 pontos. Sendo que a gente fez um início de campeonato bom ali em 2023, né? Tava bem distante do Botafogo, né? Que foi campeão em 2023, não foi? Não pipocou no final, não é possível. E tava de novo a 9 pontos do Z4, então tava em 5º. Você vê, com 20 pontos a gente estaria em 6º, 7º, 8º. Pra ir pra Libertadores a gente tá dentro da conta. Voltou do Mundial. Tem que ganhar o Mirassol fora de casa. Tem que ganhar. Mas com o Cruzeiro dentro de casa dá pra negociar um empate. No Fla-Flu, eu vou fazer o seguinte, tá? A gente vai vencer um e vai perder um, ok? Acho mais possível que a gente perca o do primeiro turno, porque eu estou chutando, e já vou prevenir aqui do retorno da gente vencer a volta. Gabriel, mas o Flamengo tá voando. Fla-Flu, irmão. Fla-Flu. A gente tem que vencer um. Perder 2 Fla-Flus desanima o time. Palmeiras empate, você vê que é uma sequência bem difícil, né? Vai envolver uma viagem longa para Mirassol, e que a gente é muito mais time, tem que ganhar, tem a obrigação de ganhar, mas que, né, é complicado o jogo. E aí a gente pega Cruzeiro em casa, o clássico com o Flamengo, Palmeiras em casa e o São Paulo fora. Eu vou botar derrota aqui no Morumbi, apesar do nosso histórico ser bom no Morumbi. O Grêmio em casa, você vê, passou por uma região mais complicada. O Grêmio em casa a gente venceria. E o Bahia fora eu vou botar um empate. A gente fecharia o primeiro turno com 32 pontos. Então vamos lá dar uma olhadinha no final do turno dos últimos 2 anos, né? Só pra gente ter uma noção. No ano passado, no final do turno, a gente tinha 17 pontos, cerca de metade do que teria hoje. E com 30 pontos a gente estaria entre 7º e 8º colocados, seguindo ali mais ou menos a pontuação de se manter na briga pela Libertadores. Já no Brasileirão de 2023, a gente teria exatamente um ponto a menos do que a gente tinha. A última rodada foi quando a gente perdeu pro Grêmio fora de casa, né? Por 2-1, a gente abriu o placar, tomou uma virada, né? E estaria novamente entre 7º e 8º colocados. Estamos um pouquinho abaixo do que deveria estar, mas ok, o retorno vira a chave. A gente vai pegar muito adversário que a gente deve vencer fora de casa, o que facilita. Fortaleza em casa a gente teria que vencer. O Red Bull fora e o Santos fora, a gente faz 4 pontos. Teria que fazer 4 pontos. Eu vou evitar a vitória contra o Red Bull, o empate contra o Santos. O Corinthians em casa, temos que vencer para ir para a Libertadores. O Vitória fora de casa,
cabe o empate. Olha a sequência boa vindo aí. O Botafogo, temos que vencer no Maracanã. Inclusive, temos que voltar a vencer o Botafogo, né? O Sport fora, cabe o empate. Olha como é uma sequência que a gente tem. Vai lá, se você não quiser falar só de favoritismo total aqui já do início, tira esse empate, essa vitória contra o Botafogo, pode botar um empate. Mas assim, é uma sequência, você vê que depois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Porque aí tem Atlético Mineiro em casa. Vou botar que a gente empata, tá? A gente não é invencível em casa. Mas o Juventude em casa a gente tem que vencer. Botei vitória no turno, vou botar derrota no retorno pro Vasco, tá? Fiz a mesmo padrão em todos os clássicos. A gente vencendo metade dos clássicos, ok? Fluminense e Internacional em casa. Vou botar um empatezinho aqui também. Com a gente... Vou botar aqui o que na conta? Deixa eu ver aqui onde é que a gente vai perder. A gente vai perder pro Cruzeiro, pode perder ponto pro Cruzeiro. A gente pode perder ponto pro Palmeiras. E a gente vai acabar perdendo ponto aqui também pro Grêmio. Por que eu tô fazendo essa conta? Porque aqui eu já começo a fazer as contas pra gente bater... Quantos pontos? 6 pontos a mais. Então, pra gente bater 6 pontos a mais, a gente é obrigado a ganhar do Mirassol. E pode empatar com o Ceará, empatar com o São Paulo, empatar com o Bahia. Nessa campanha aqui que eu fiz, a gente faria 58 pontos. Nos últimos 2 anos, se a gente colocar o Brasileirão aqui pra dar uma olhada, 58 pontos. Botaria a gente entre sexto e sétimo. E no ano retrasado, colocaria a gente entre sexto e sétimo. Então, estaríamos até a última rodada brigando por uma vaga na Libertadores. E aí, Libertadores ou pré, depende muito do sprint final. Mas você vê que no sprint final, olha só. Olha a reta final do Fluminense que eu calculei aqui. É fazendo 2 pontos em 4 jogos. Óbvio que eu calculei uma reta aqui do meio, onde a gente fica invicto por 11 partidas, né? Então, a gente pode simplesmente substituir, botar a vitória contra o São Paulo aqui e pegar uma vitória aqui, sei lá, Red Bull fora, e botar um empate contra o Red Bull fora. Seguimos com 58, entendeu? E aí, acho que assim ficou até um pouquinho mais equilibrado. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mudança pra eu fazer aqui. Acho que a gente pode empatar com o Grêmio fora na penúltima rodada e perder pro Vitória. Talvez. O Barradão não é um estádio que a gente tem um aproveitamento maravilhoso aí no último confronto, por exemplo, foi bem ruim. Então, enfim, essa campanha aqui a gente faria 58 pontos, tá? É uma campanha que eu acho acessível ao Fluminense? Acho. Um joguinho desse daqui, um Fla-Flu que a gente ganhar, um Fluminense Vasco que a gente ganhar, a gente bate 61 e aí, por exemplo, nos últimos 2 anos a gente estava garantido na fase de grupos da Libertadores com 61 pontos? Não. No anterior ficaria ele colado no Red Bull. Mas enfim, essa é a classificação planejada do Campeonato Brasileiro. Ao longo do Brasileirão, eu posso fazer alguns ajustes, mas essa é a classificação pra gente ir pra Libertadores. Eu vou ir fazendo esse planejamento aqui revisado, tá? De acordo com o que for acontecendo no Brasileirão. A gente vai vendo, ó. E aí, por exemplo, estamos com 7 pontos aqui no cálculo. E era pra gente ter 7 pontos. Mas se a gente, por exemplo, perder, a gente teria 4 e era pra ter 7. Entendeu? Então, e dentro dos resultados também a gente vai ajeitando, né? Do tipo, precisávamos... cadê? Aqui, ó. Por exemplo, vencemos as 3 primeiras. Estamos com 2 pontos a mais do que era o nosso status, né? Que a princípio seria a briga para não cair, mas é a briga por vaga na pré-Libertadores. Enfim, a gente vai debatendo mais isso ao longo do Campeonato Brasileiro, beleza? Essa é a nossa classificação planejada. Não é o que eu quero. Mas ir pra Libertadores, eu já falei que eu não tô com a expectativa de título, né? Estaria aceitando. Tamo junto, tá? Falei alguma maluquice colossal aqui desses planejamentos? Coloca aqui embaixo nos comentários. Até a próxima. Valeu!